Estamos chegando em mais uma época em que é costume comemorar o Natal. A celebração é alusiva ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos se ele de fato nasceu nesse dia ou nessa época. Mas esse é o período em que a sociedade escolheu para fazer esta lembrança. Para algumas pessoas, o Natal é um tempo de correria. Correria às compras, correria aos bancos, correria para as festas e confraternizações. No primeiro momento do nascimento de Jesus, ou no dia, na noite em que Jesus nasceu, também houve uma correria. Mas não foi uma correria para compras, não foi uma correria para bancos, não foi uma correria para festas e confraternizações. Foi uma correria para ver o Senhor Jesus recém-nascido. O episódio está narrado no livro de Lucas, no capítulo 2. Vamos ver dos versos 8 até 20. Lucas, capítulo 2, versos 8 a 20, diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para trazer-lhes a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal a vocês. Encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. O Natal, que relembra, celebra a vinda de Jesus ao mundo, o milagre da encarnação, de Deus tornando-se ser humano, deve ser celebrado com atenção à palavra de Deus. Essa é a primeira atitude que nós notamos nos pastores. Eles estavam ali naquela região, ao redor de Belém, estavam guardando os seus rebanhos durante o período da noite. Eles guardavam então os rebanhos que provavelmente seriam usados nos sacrifícios ali do templo em Jerusalém. Eles estavam então cuidando daqueles cordeiros que seriam oferecidos como expiação. A eles lhes foi dado o privilégio de, naquela noite, ver o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que estava chegando ao mundo. Muito provavelmente eles trabalhavam por turnos. Um grupo de pastores tomava conta
para que ladrões ou feras não atacassem o rebanho. Depois eles iam descansar e vinham um outro grupo de pastores. Os pastores não eram pessoas benquistas, bem estimadas pelos religiosos da época. E é muito interessante que é para esse grupo que o Senhor manda avisar do nascimento de Jesus. Não foi para os líderes religiosos, para os sacerdotes, nem para os escribas. Foi para os desprezados pelos religiosos, que eram considerados, então, à margem da religião. A mensagem de Deus chega primeiro a estes homens, simbolizando que Deus veio buscar aqueles que realmente se consideram perdidos, que não têm confiança em seus méritos, mas única e exclusivamente na graça de Deus. O mensageiro é um anjo que chega e desce sobre eles. A glória de Deus brilha então ao redor deles, um grande luz, um grande fulgor, e essa glória que acompanha então o anjo simboliza a majestade e pompa de um rei. Era aquela glória que brilhou no deserto, quando o povo de Israel caminhava, que apareceu na inauguração do tabernáculo, que brilhou ao redor do Monte Sinai, que apareceu nas visões do profeta Ezequiel e que um dia irá iluminar a terra inteira. Esta mesma glória se manifesta para anunciar a chegada do prometido, do rei que Deus prometera para restaurar o seu povo. Jesus não havia encontrado um lugar na hospedaria, mas a corte celestial vem saudar o seu nascimento, mesmo ele estando no campo. A reação dos pastores é de medo, eles não estavam preparados. Foi algo surpreendente, aquele brilho lhes ofuscava. Mas o anjo diz: não tenham medo. A minha presença aqui é para trazer uma boa nova, isto é, uma boa notícia. Uma notícia que vai trazer grande alegria para vocês. Essa notícia não é só para vocês, é para todo o povo, é para todas as pessoas. E ela pode tornar a vida de todas as pessoas uma vida alegre, uma vida feliz. E qual era a notícia? É que hoje, na cidade de Davi, que é Belém, lugar onde Davi havia nascido mais de 1000 anos antes, nasceu uma outra pessoa. Nasceu para vocês, note bem o detalhe, nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu então o Salvador para vocês. Eu estou vindo comunicar esta boa notícia, esta boa nova. É interessante que a palavra boa nova, a expressão boa nova, era já utilizada naquele tempo para falar do nascimento de um soberano, do nascimento de um rei, ou mesmo do aniversário daquele rei. Por exemplo, ela foi usada para falar do aniversário do imperador romano na época de Jesus, o imperador Augusto, porque seu governo trouxe realização dos anseios das pessoas, anseios de ordem e de paz. Mas ali estava o anjo trazendo uma outra boa nova, infinitamente superior, do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que havia se encarnado, se tornado gente para ser o Salvador. Hoje, uma palavra que Lucas normalmente utiliza para indicar o tempo da salvação. Mais na frente, o Senhor Jesus vai dizer a respeito de Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Hoje,
o anjo diz para os pastores: nasceu o Salvador. Antes do nascimento de Jesus, quando um outro anjo anunciou para José esse nascimento, disse que ele se chamaria Jesus porque salvaria o seu povo dos pecados deles. Seria o Salvador. O próprio Jesus vai dizer que ele veio buscar e salvar o perdido. Natal nos deve relembrar o envio de um Salvador para nós. Um Salvador que nós precisamos. Um Salvador dos nossos pecados. Devemos sempre lembrar disso. Se passarmos o Natal e não lembrarmos que o Natal é a doação da parte de Deus, do supremo presente, do presente mais necessário, que é um Salvador. Precisamos de um Salvador. Algumas vezes confiamos em governos, confiamos em líderes humanos, confiamos em religiões, confiamos em nós mesmos, mas não confiamos naquele em quem devemos confiar. Nada disso pode nos salvar, nem governos, nem líderes, nem religião, nem nossas próprias boas obras. O Salvador é Jesus. Nasceu para vocês o Salvador. Aquele que tem o poder de nos salvar dos nossos pecados e da condenação eterna. E quem é esse Salvador? É o Cristo, o Messias, aquele prometido desde o Antigo Testamento, aquele que Deus escolheu, ungiu, capacitou e enviou para restaurar todas as coisas, para realizar a sua salvação, a salvação prometida desde que o pecado entrou no mundo. Aquele prometido para esmagar a cabeça da serpente, aquele descendente de Abraão, através do qual todas as pessoas da terra podem ser abençoadas. O descendente de Davi, que vem para reinar num reino eterno de prosperidade e paz. O servo do Senhor, que veio para morrer na cruz, pagando pelos pecados do seu povo. O Filho do Homem, que desce do céu, trazendo o reino de Deus para o povo de Deus. O Salvador é este Messias, este ungido prometido, mas também é o Senhor. É o próprio Senhor, é o próprio Deus que se fez gente. Um outro nome dado a Jesus na Anunciação é Emanuel, Deus conosco, o Deus que se faz presente entre nós. Tudo isso foi anunciado aos pastores. A boa notícia é essa: o Salvador de vocês nasceu. Ele é o Messias, o ungido prometido. Ele é o próprio Deus, o próprio Senhor, que se faz gente, que se faz criança, para que aqui crescer, viver, morrer e ressuscitar, para dar a salvação. E para que vocês, de fato, saibam que o que eu estou dizendo é verdade, o anjo continua e diz: vocês vão ter um sinal, uma maneira de vocês poderem reconhecer que a notícia que eu estou dando é verdade. Vocês vão ter uma marca, uma prova que vai confirmar, corroborar, autenticar a minha mensagem. Este sinal, algo singular, inusitado, algo que não é comum, é que vocês vão encontrar a criança já envolta em faixas, mas não deitada num berço, sim deitada numa manjedoura. A manjedoura era um vasilhame de onde os animais se alimentavam, onde se colocava a comida para os animais. Seria um coxo. Vocês vão ver que o Salvador, o Messias, o Senhor, está deitado num coxo, numa peça usada
para dar comida aos animais. Este é o sinal. O Rei dos Reis não veio num berço de ouro. Utilizou como berço uma peça provavelmente de madeira que era usada para alimentar os animais. Essa é a ideia, ou esse é o conceito de manjedoura. Não é tanto um cômodo, um lugar, mas é uma peça, né, para alimentar animais. É um coxo. E os anjos disseram, esse é o sinal. Por que funcionava como um sinal? Porque não era comum isso. Nenhuma mãe utilizaria um coxo para ali colocar o seu filho. Era algo singular, inusitado, nunca ocorrido. E aí, depois que o anjo anuncia, repentinamente aparece um acompanhamento musical. Um exército celestial, mas é um exército que proclama paz, que glorifica a Deus, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. O rei que nasce, ele vai glorificar a Deus. Ele é o Messias enviado por Deus. Deus é glorificado nos céus e na terra há a paz salvadora, a paz messiânica, a paz para as pessoas que são objetos da graça de Deus, as pessoas para quem Deus manifesta sua graça. E assim então que eles escutam, os anjos se afastam. Os anjos se afastam e voltam para o céu. E há uma reação. Houve aí uma ação celeste, uma iniciativa celeste, de anunciar aos pastores o nascimento de Jesus. E qual é a reação dos pastores? Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles ouviram atentamente a mensagem. Eles prestaram atenção à mensagem e depois obedeceram à mensagem. Natal é um tempo de ouvir a mensagem de Deus, chegada a nós através do seu Filho, o Senhor Jesus. É um tempo de ouvir sobre a salvação que Deus providenciou para nós, que estamos perdidos por causa dos nossos pecados. Natal é tempo de parar e ouvir a mensagem de Deus, mas também é tempo de obedecer. Diz que foram depressa, rapidamente, deixaram ali os seus rebanhos. Algo mais importante, algo mais relevante havia acontecido. Tomar conta agora dos seus rebanhos não era a principal tarefa, não era a atividade mais importante, não era o maior valor. Mais importante era conhecer o Salvador, o Messias, enviado por Deus para salvá-los. Portanto, eles vão rapidamente. Uma obediência escolhida, deliberada e imediata. Uma obediência, então, que buscaram. Foram até Belém, onde é que nasceu uma criança. E ali eles viram a criança deitada na manjedoura. Eles viram um sinal. Aqui está o bebê enfaixado e deitado nesse concho. Sim. Eles procuraram. Eles foram atrás. Uma obediência que, em certo sentido, demandou sacrifício, demandou deixar alguma coisa, abandonaram alguma coisa, que exigiu uma busca, um esforço por sair à noite procurando, já altas horas da noite, procurando, mas eles foram imediatamente. Obediência.
Aquela primeira correria não foi para lojas, não foi para comprar presentes, não foi para comprar roupa nova. Não. Foi para ver o Salvador. Foi para buscar a Jesus. Uma decisão que gerou uma ação, porque eles acreditaram na mensagem. Nesse Natal, você tem buscado o Salvador? Você tem deixado suas atividades corriqueiras para buscar o Salvador? Nós dedicamos nosso tempo àquilo que nós julgamos importante. Buscar o Salvador é importante para você? Para os pastores foi tão importante que eles deixaram tudo. Em terceiro lugar, eles proclamaram a mensagem. Aí eles divulgaram tudo o que o anjo havia dito a respeito daquele menino. Eles contaram, eles não guardaram para eles. Eles proclamaram esta mensagem. Eles ouviram dos anjos e agora eles cumpriam o papel dos mensageiros. Eles anunciavam, testemunhavam as pessoas ali. E elas reagiam com admiração e surpresa. Maria guardava tudo no seu coração. A ideia de guardar com intensidade. Guardar para não esquecer. Guardar meditando. E muito provavelmente foi ela uma das fontes que Lucas pesquisou para saber este relato. Ela guardou e tinha muito vívido em sua mente quando aquilo aconteceu. Os pastores ouviram, obedeceram, proclamaram e louvaram, adoraram e voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Natal é tempo para isso. É tempo para correr, mas para correr para ouvir a palavra de Deus. É tempo para correr para obedecer a Deus. É tempo para correr e proclamar a mensagem do nascimento de Jesus. E é tempo para correr para louvar a Deus, para adorar a Deus. Pare um pouco. Escute, através da Bíblia, a verdadeira mensagem do Natal. Não é apenas banquete, presentes, roupas novas, confraternizações. Fala da salvação. Salvação que você precisa. Salvação que eu preciso. Da vinda do Salvador, o Senhor Jesus. O Messias, o ungido prometido, que veio para trazer paz para aqueles que recebem a graça de Deus. É tempo de ouvir esta mensagem. Mas é tempo de crer e obedecer. De buscar este Jesus. De ir até Ele. De procurar saber mais sobre Ele. De procurar verificar a veracidade destas informações na sua palavra. É tempo também de proclamar a outras pessoas, de anunciar a outros a vinda do Salvador. E é tempo de louvar e de adorar a Deus, de agradecer, porque não precisamos mais ficar na escuridão das noites de nossa vida. Não precisamos mais ficar presos a um dia a dia rotineiro sem graça. Não precisamos mais ser escravos do nosso pecado. Podemos agora ser salvos, porque Jesus nasceu. O Salvador veio, viveu aqui, morreu e ressuscitou, e um dia voltará para completar a obra iniciada, restaurando todas as coisas.
É tempo de louvar a Deus por esta bendita esperança, a esperança da salvação, porque o Salvador nasceu. Que esse Natal não seja para você apenas um tempo de correria, às lojas, aos bancos, aos presentes, às confraternizações, aos banquetes, mas sim, um tempo de voltar-se para ouvir, obedecer, proclamar e adorar a Deus, porque Ele nos deu o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.